Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A parábola que foi lida hoje, de Lázaro e do rico, é muito rica em detalhes da vida de um cristão. Mas nós podemos parar em dois momentos especiais. O fato de que essa vida é a preparação para a vida eterna. Os anos que nos são concedidos nessa vida são anos que nós precisamos passar na preparação para a eternidade. Infelizmente, pela nossa fraqueza, pelas tentações, frequentemente nós deixamos ser convencidos de que o importante é vivermos essa vida, aproveitar cada momento, porque não sabemos quando ela acaba. E dessa maneira, nós não pensamos na vida eterna, mas pensamos como viver aqui e agora. O rico da parábola viveu como praticamente nós todos vivemos, aproveitando aquilo que a vida, não na palavra vida com letra maiúscula, mas a vida que nos é dada, oferece. Lázaro, na sua tristeza, na sua doença, realmente preparou a vida com letra maiúscula para ele. Podem dizer, então, que todo e qualquer que estiver doente, em dificuldades, na pobreza, ele vai diretamente para o reino dos céus. Não. O importante é como nós aceitamos as doenças, as tristezas, aquilo que perdemos durante a vida. Se nós aceitamos isso com resignação, sabendo que Deus sabe o que é melhor para nós, aí sim nós podemos pensar e esperar na vida eterna. Mas se nós, nas doenças, nas tristezas, na miséria, ainda levantarmos a nossa cabeça e questionarmos Deus, por que eu? Por que comigo? Nós estamos simplesmente mostrando o nosso orgulho, a nossa falta de humildade diante da vontade de Deus. E com isso, todas as privações que nós possamos ter e que poderiam servir para a nossa salvação, elas vão servir para a nossa condenação por causa do nosso orgulho. Nenhuma boa ação tem um bom valor se ela é feita com orgulho. Nenhuma doença pode ajudar a se aproximar de Deus e da vida eterna se ela é recebida com mágoas, com rancores, com questionamentos. Por que eu? Aqui para mim isso. Lázaro morreu, foi, como está escrito, para o seio de Abraão. E o rico, vendo Lázaro
na alegria de Abraão, pede que ele vá, que Abraão permita que ele vá e diga aos parentes dele que mudem de vida. E o que Abraão disse para Lázaro, para o rico? Eles têm as Escrituras, eles têm Moisés e as Escrituras. Eles não precisam que alguém dos mortos volte para avisá-los de como é a vida. E aqui surge uma questão bem séria nos dias de hoje. Sempre houve, mas fala-se muito sobre isso hoje, sobre o espiritismo. Abraão disse para o rico que mesmo que alguém dos mortos volte e diga para eles viverem de maneira diferente, isso não há de funcionar. Portanto, a volta daqueles que partiram para o reino dos céus não é uma opção. Primeiro, eles estão na alegria eterna do reino de Deus. E, com certeza, em muitos relatos que nós temos sobre isso, estão elevando as suas orações diante do trono de Deus por aqueles que ficaram ainda aqui nessa vida. As aparições, assim chamadas de espíritos, são nada mais, nada menos do que para Evelina, revelações, digamos, demoníacas. Os espíritos que se dizem aparecer para as pessoas ou são uma mera uma autossugestão, ouvir alguém que foi, que partiu, eu sinto saudades dele, então ouço a voz dele, o vejo ou na realidade mais ainda são tentações do demônio para nos distanciar da verdade, nos distanciar da alegria do reino dos céus. Na segunda leitura de hoje, Cristo fala que Ele é a porta, pela qual Ele é o pastor, a porta, qual dirige o seu rebanho. E aquele que passar por essa porta conseguirá pastagens, conseguirá a paz. A mesma coisa que Abraão falou para o rico. Tem a Escritura e Cristo. Nós temos Cristo no nosso dia a dia através da Escritura, através do Evangelho principalmente. Portanto, se nós nos esforçarmos em ler diariamente pelo menos um trecho do Evangelho, não termos só o Evangelho como um livro na prateleira, uma noção abstrata. Nós vivemos de acordo com o Evangelho. Mas você conhece o Evangelho, você sabe como se vive no Evangelho. Você procurou ler não só o Evangelho, mas ler alguma coisa daquilo que foi escrito pelos santos padres explicando o Evangelho. E a partir do momento que nós tivermos consciência de que a nossa vida deve ser regida pela Sagrada Escritura, as coisas do mundo, as coisas materiais, serão vistas por nós
de outra maneira. Poderemos continuar tendo saúde, felicidade, mas tudo isso será simplesmente mais uma ferramenta para chegarmos ao reino dos céus. Como? Como assim? Vida espiritual, mas com ferramentas materiais. Sim, que a nossa alegria possa ser alegria para alguém, que os nossos bens possam ser de alívio para alguém, mas não para a satisfação do nosso ego. Eu sou bonito, rico, saudável, então eu estou feliz. Coitado, o outro não tem nada, mas o que eu posso fazer? Não é meu problema. Esse é o problema. Se o outro está triste, leve uma palavra de alívio para ele. Se o outro está doente, ajude na doença. Você não pode fazer algo materialmente para ele, reze por ele. Lembrem sempre de que a oração uns pelos outros é como aquelas ondas que se formam quando se joga uma pedra na água, no rio, no lago. Elas vão crescendo, aumentando. Da mesma forma as nossas orações. Se nós rezamos uns pelos outros, os outros também vão rezar por nós e por outros. E dessa maneira a oração cresce. Crescendo a oração, crescendo o ímpeto de se aproximar de Deus, a paz interior reina. E a maneira de que vemos as tristezas, as doenças, é totalmente diferente. Vemos isso como um despertador, como já falei tantas vezes, um despertador de nossa vida espiritual. Quando está tudo muito bem, nós relaxamos. Deixamos de fazer uma oração, não somos tão atentos às tristezas dos outros. Agora, quando alguma coisa acontece, quando toca esse despertador, nós abrimos os olhos mais para a vida em Cristo. Vamos pedir que Deus permita que nós, como Lázaro, através da porta que é Cristo, possamos chegar ao reino dos céus. Que Deus nos ajude.